Amantíssimos irmãos e irmãs em Jesus, muito bom dia. Muita alegria, nós recebemos o convite da Tânia, do Marcos, de todos os colaboradores, dos frequentadores dessa Fraternidade Espírita Irmã Maria, para virmos aqui falar um pouco sobre o Evangelho de Jesus. É sempre importante nós termos esses encontros, porque nos obriga a estudar, nos obriga a pesquisar, nos obriga a conhecer um pouco melhor os ensinos de Jesus, para poder passar a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre a higienização do lar segundo a visão espírita. O que significa isso? Alguém se arrisca? A prática do Evangelho no lar, certo? Alguém aqui faz o Evangelho no lar? Quem mais? Agora os encarnados. Quem não faz, é bom começar a fazer. Por quê? O Evangelho no lar nos ajuda muito a harmonizar, não só o lar, mas também a nossa própria vida, os nossos familiares. Nós temos a proteção divina, temos a proteção dos espíritos benfeitores, justamente pela prática do Evangelho no lar. Então vejam, onde eu moro, pertinho da Rádio Boa Nova, em Guarulhos, todas as casas vizinhas, praticamente quase todas, já foram assaltadas. Não é? Então, essa semana nós saímos, eu saí com a minha esposa e fechei o portão automático, apertei o botão do controle para fechar. Ele começou a fechar, mas eu acredito que na hora de guardar o controle no carro, eu devo ter apertado de novo e o portão travou pela metade. Quando nós chegamos no final da tarde, o portão estava semi-aberto, né? Mas ninguém adentrou, ninguém tirou nada de casa. Nossa casa realmente é abençoada e protegida, tá? Mas não é por isso também que nós vamos facilitar. Então, a importância de se fazer o Evangelho no lar, é isso que a gente vai ver hoje. Olha aqui, ó. Olha que beleza. Essa foto, essa figura nos traz a prática do Evangelho no lar. Então temos o pai, a mãe, o Evangelho aqui, a filha no colo do pai, o filho, o cachorro também, o filhinho, e quem está aqui ao lado? Dá para ver aí no fundo? É Jesus, não é? Toda vez que nós nos reunimos em nome dele, ele está presente, tá bom? Vamos lá. Então nós temos um roteiro para se fazer isso aí. Como se faz o Evangelho no lar? Vamos ver os tópicos. Primeiro, marcar um dia e hora, tá? Dia e horário. Depois, convidar aqueles que moram conosco. Todas as pessoas que estão morando conosco devem ser convidadas, mas não devem ser forçadas a fazê-lo. Depois, nós fazemos a prece inicial, tá? Então, fazemos uma prece e nós vamos ver como se faz essa prece. Depois da prece inicial, temos o quê? A leitura do Evangelho de Jesus. E vamos ver como se faz isso também. Ainda dentro do roteiro, nós temos a sequência. Comentários dessa leitura. Nós fazemos a leitura do Evangelho, depois fazemos o comentário. Quem lê é que começa a fazer esses comentários, tá? E depois cada um dos participantes faz os seus comentários, as suas sugestões, o que entendeu daquele texto. Por quê? Muitas vezes quem leu se apega a determinado trecho do texto que foi lido. Mas quem está ouvindo, às vezes, se apega a um outro trecho. E ambos os trechos são importantíssimos. Então, para isso, a gente vai fazendo, então, com que as pessoas participem e, dessa forma, todos nós possamos compreender esses ensinos de Jesus. Até porque tem muitos ensinos de Jesus que até hoje nós temos sérias dificuldades em aprender. Já estamos no século 21 e ainda temos sérias dificuldades. Se não fosse pelo Espírito de Verdade, pelos comentários de Kardec no Evangelho, nós não teríamos condições de entender muitos dos ensinos de Jesus. Por isso que é importante todos nós participarmos. Depois dos comentários, fazemos o quê? As vibrações. Nós vamos ver tudo isso passo a passo. Aí nós temos também os segundos de silêncio para a meditação, mas sem dormir. Não é? Nós temos a nossa enteada, a filha da minha esposa, quando ela era pequena, ela fazia aula de cochilação, né? Ela falava, né? Era meditação, ela falava cochilação, porque ela dormia. Então aqui não é o momento de dormir, não.
É momento de silêncio para uma introspecção, para uma conversa em pensamento com Jesus e com a espiritualidade. Depois nós fazemos a prece de encerramento. E depois também vamos ver como realizar o evangelho com as crianças. Importantíssimo nós inserirmos as crianças na prática do evangelho. Nós estamos vendo que aqui na plateia presente temos a presença de crianças. Então é importante que as mães, os pais também tomem conhecimento disso. E para os internautas também. Aí, vamos falar sobre as dúvidas. Ah, mas eu nunca fiz evangelho. Teve gente que não levantou a mão. Provavelmente não faz o evangelho. Então, é lógico que vai ter dúvidas. Tudo que fazemos pela primeira vez, a gente tem uma série de dúvidas. Então, vamos ver o que é isso. Ó. Nós marcamos uma viagem. Temos um determinado dia da semana em que fazemos o evangelho. Aí marcamos a viagem. O que a gente faz? O que a gente faz? Faz o evangelho? Não faz? Vamos ver. O telefone toca. O que eu devo fazer? Eu devo atender ou não? Será o obsessor que está tocando? Não sei. Vamos ver. Né? Nós podemos atender? Vamos ver. Como proceder com a visita que chega no momento do evangelho? Justamente naquele momento toca a campainha, chega uma visita. Atende, deixa do lado de fora. Como é que faz? Nós vamos ver. Nós, nessa vida corrida, nós chegamos aqui hoje quase que em cima da hora, devido ao trânsito, apesar de ser sábado, mas em São Paulo não tem mais dia de sábado nem domingo. Então, devido a essa correria toda, pode ser que aconteça de nós esquecermos o dia do Evangelho. Pode ser que aconteça. E aí? Esquecemos. O que a gente faz? Faz no dia seguinte? Faz na hora que lembra? Como que a gente procede? Vamos ver. Eu posso vibrar para aqueles entes queridos que já partiram para a espiritualidade? Pode ser feito isso durante a prática do Evangelho? Sim ou não? Vamos ver. O objetivo do Evangelho, o que é? Olha lá, é divulgar o Evangelho de Jesus, incentivando o hábito do estudo e a prática de sua mensagem em todos os lares. Então, é o ide e pregai que Jesus já nos pediu há tanto tempo. Por que nós devemos praticar o Evangelho no lar? A missão do Mestre Jesus foi implantar a lei de amor no nosso planeta, no planeta Terra. Esta missão continuou através dos seus discípulos, chegando até os dias atuais, para que todos possam conhecê-la e vivenciá-la através do estudo do seu Evangelho. Então é por isso que nós temos de realizar o Evangelho, praticar esses ensinos de Jesus. E por que ainda realizar o Evangelho no lar? Temos ainda a explicação, olha lá. A grande transformação da humanidade terá início dentro dos lares, quando todos puderem conviver em clima de harmonia, compreensão e paz. Mas para isso é fundamental compreender a mensagem do Mestre Jesus. E isto se faz através do estudo e do conhecimento do Evangelho, para que, então, todos possam praticá-lo dentro desta lei de amor. Nós temos percebido em muitas das casas que frequentamos, ainda ontem estivemos numa casa espírita aqui no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, fazendo uma palestra, e a gente percebe que em todas as casas que frequentamos, não só os frequentadores, mas também, infelizmente, a maioria dos colaboradores não estuda a doutrina espírita. Isso é grave. Nós temos de estudar, temos que começar pelas obras básicas de Kardec, conhecer esses ensinamentos e, então, assim, nós conseguiremos a nossa evolução moral, a nossa evolução intelectual. É muito importante. A doutrina espírita, ela é feita de estudo. Aí nós temos aí o roteiro para realizar o Evangelho no lar. Então falamos, qual é o primeiro passo? Marcar o dia e horário. Como vencer isso aí? Nós temos de escolher um dia e horário da semana e convidar todos aqueles que moram conosco. Se não puderem ou não quiserem participar, nós fazemos sozinho.
sozinho que a gente diz fisicamente, porque a espiritualidade está presente conosco, né? Na certeza de que Jesus se fará presente através dos seus mensageiros. Pessoas que moram sozinhas, elas podem e devem fazer também, não é? Não é porque a gente fala na família que quem mora sozinho não pode fazer, deve fazer também, certo? Então marcamos um dia e o horário, e agora nós vamos fazer o quê? Fazer a prece inicial, não é isso? Como se faz a prece inicial? Já tivemos um belíssimo exemplo aqui, não é? Não dá nem... A gente ouve a prece inicial aqui, fala, não precisa fazer mais nada. Para que palestra? Não é? É tão bem feita. Vamos lá. A prece simples e espontânea. Podemos fazer a prece do Pai Nosso, certo? Ensinada por Jesus. Pausadamente, sem correria, sem pensar no capítulo da novela, no jogo de futebol que está para começar, não é? Sem aquele pensar no compromisso que nós temos mais adiante, nada disso. Fazer assim não adianta, tem que ser pausado, prestando atenção em todas as suas frases. Para quem não conhece, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos traz o Pai Nosso comentado, certo? Cada frase e o seu comentário, para que nós tenhamos conhecimento dessa prece que Jesus nos ensinou. Aí fizemos a prece inicial e vamos fazer o quê? A leitura do Evangelho de Jesus, certo? Vamos lá. Utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, nós devemos começar pelo capítulo 1, pulando a introdução, e ir até o capítulo 28, na oração dominical, o Pai Nosso, lendo um item ou um pequeno trecho, sempre em sequência. Se houver crianças ou adolescentes, convidá-los para participar. Interessante aqui, que a orientação é começar pelo capítulo 1 até o capítulo 28. Isso para quem está iniciando, para quem já tem um certo conhecimento, pode ser a leitura ao acaso também, tá bom? Isso para aquelas pessoas que já têm um certo conhecimento, tá? E aqui nós falamos também da oração dominical. Quando se fala em oração dominical, a ideia que se tem é a oração de domingo, não é? Mas não é isso, sabiam? Sabe o que quer dizer oração dominical? É a oração, o dominical é um termo que vem do latim domini, que quer dizer Senhor, oração do Senhor. Por isso que se chama oração dominical, e não do dia de domingo, como a gente pensa. Aí fizemos a leitura e partimos para os comentários sobre o texto lido, certo? Os comentários de acordo com o que cada um entendeu, não se preocupando em saber se a gente está certo ou errado. Tem gente que tem vergonha de fazer os seus comentários e fica acanhado ali, mas não, nós temos de incentivar a participação de todos, tá? Olha lá, ó. Devemos refletir sobre a leitura, relendo as frases que mais chamaram a atenção, aquilo que eu falei no começo. Às vezes quem está lendo chamou a atenção uma frase, quem está ouvindo uma outra frase chamou a atenção. E é com base em tudo isso que a gente vai fazer os comentários para o entendimento do texto que foi escolhido. Esses comentários devem ser breves e simples, com a participação de todos os presentes que quiserem. Não é obrigatório, mas é importante que todos participem. Evitarmos criticar os comentários das outras pessoas e procurar usar as orientações lidas para quem? Para nós mesmos, não dizendo, isso aqui serve para o fulano, isso aqui serve para Beltrano, não é? Então, devemos deixar isso de lado, tá bom? Devemos tomar essas informações para nós mesmos. Feitos os comentários, nós partimos para quê? Para as vibrações, certo? Muito importante isso também. Olha lá, vibrar é emitir e doar sentimentos e pensamentos de amor, como a gente faz aqui. É feito aqui uma vibração antes da palestra, depois da palestra também, no momento do passe e tudo mais. Então, é emitir e doar pensamentos de amor, tranquilidade, saúde e paz. Vibrar é amar em pensamento. O pensamento tem um poder muito grande, minha gente. Vocês não têm ideia de como é
o poder do pensamento. Ainda ontem estivemos numa casa espírita lá no Tatuapé, estivemos fazendo uma palestra que já fizemos aqui com vocês, falando da vida em outros planetas, no capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, há muitas moradas na casa de meu Pai. E então falamos sobre Júpiter, o planeta mais evoluído do nosso sistema solar. E lá a comunicação, pasmem os tagarelas, a comunicação é feita por pensamento, né? Não se usa a comunicação verbal. Então o pensamento ele tem um poder muito grande. Vibrar pela fraternidade, a paz e o equilíbrio de toda a humanidade que nós estamos precisando, porque a mídia aqui no nosso planeta, ela visa mostrar apenas e tão somente as notícias ruins. Mas quantas notícias boas nós temos no dia a dia e não são mostradas? Por isso, na prática do Evangelho, nós vamos fazer essa vibração para que haja paz, harmonia, não só no nosso lar, mas para todos os nossos vizinhos, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, o nosso planeta. Vibrar pela expansão e vivência da mensagem de Jesus em todos os lares. Então, isso é importante também. Que mais? Vibrar pelo nosso lar, envolvendo a nossa família em vibrações de amor e harmonia, para que haja união e paz entre todos. Porque nós sabemos, por intermédio da doutrina espírita, que os maiores desafios que nós temos aqui encarnados são os nossos próprios familiares. É com eles que nós temos as nossas maiores dívidas, por isso, pela lei de ação e reação, nós temos, então, esse embate físico com eles para que nós possamos nos melhorar, não é? E eu sempre lembro que o fato de estar aqui na frente não me faz melhor que nenhum de vocês. Eu sou um necessitado como todos, talvez até o mais necessitado dentre todos vocês. Depois nós partimos para os segundos de silêncio, onde nós falamos que não devemos tomar cuidado para não dormir, não é? Não cochilar. Esse silêncio serve para quê? Para que nós façamos uma meditação, uma introspecção, uma conversa íntima com Jesus, com os benfeitores espirituais, com o nosso mentor espiritual, e assim nós vamos manter esse contato com eles. O que se faz aí? Para que cada pessoa possa falar com Deus no silêncio do seu coração, pedindo a proteção e o amparo para a preocupação de ordem sentimental, material, física ou espiritual que está passando no momento. Então, é aquele momento íntimo que nós temos conosco mesmo. Feito isso, nós vamos para a prece de encerramento. E aí se faz assim, Ela deve ser simples e espontânea, assim como a prece inicial, agradecendo a Deus todo o amparo que nos dá e que muitas vezes nem percebemos. A gente nem percebe o bem que a espiritualidade nos faz. Aqui também podemos fazer a prece do Pai Nosso, ensinada por Jesus. Olha lá, novamente, acentuando aqui, de forma pausada, prestando atenção em todas as frases, sem pressa de terminar, certo? Agora, nós vamos ver, quem tem crianças, como que a gente realiza o Evangelho no lar com as crianças. Então, vemos na figura de fundo aí, a família com crianças aqui, tá bom? 3 crianças, né? Esse departamento que a gente está falando aqui é o departamento de ensino lá da Federação Espírita, do Estado de São Paulo, tá bom? E o departamento ele busca orientar os pais e os educadores sobre como realizar o Evangelho no lar com a criança, de maneira que esta possa se interessar pelo estudo dos ensinamentos de Jesus de uma maneira bem simples. Então, existem até livros didáticos já preparados para a criança, para o Evangelho no lar com as crianças, trazendo figuras coloridas que chamam a atenção das crianças, porque senão, às vezes, dependendo de como é feito, pode se tornar enfadonho para a criança. Então, nós temos de chamar a atenção da criança para essa importância, porque as crianças de hoje serão os adultos de amanhã, serão os nossos representantes aqui na Terra. E nós sabemos da responsabilidade que temos na educação dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, dos nossos netos, enfim.
De preferência que esse evangelho seja realizado em momento diferente daquele realizado com os adultos. Ora, podem me perguntar, mas na figura que você trouxe tem 3 crianças, então não pode fazer? Pode sim, pode perfeitamente. Mas o Departamento de Ensino da Federação nos explica que a família também pode fazer um evangelho específico com as crianças num momento diferente, tá bom? Então vai de acordo com a necessidade da família e se fazer isso aí. As dúvidas. Quem nunca fez, obviamente tem dúvidas, não é? Eu não sei cozinhar, se me mandar fazer um bolo, vou ter um monte de dúvidas. Vou ter que correr no YouTube lá para ver como é que faz, né? Então, aqui também a pessoa vai ter suas dúvidas. Eu vou viajar, então lá em casa a gente faz de terça-feira às 20 horas. Eu estou de viagem, o que eu faço? Tem a resposta ali, mas eu não vou dar, vocês me dizem. O que eu faço? Eu faço evangelho onde eu estou, no local que eu estou, viajando, eu deixo para o dia seguinte, deixo para a semana seguinte, o que eu faço? Oi? Não estou ouvindo. Dia seguinte? Como é que é? Faz onde está viajando? Faz antes? Vamos ver. Olha lá. O evangelho é um hábito salutar que nos auxilia em todos os momentos. Se porventura estivermos em outro local, podemos realizá-lo da mesma maneira, no mesmo horário estabelecido. Então, se eu estou lá em Fortaleza, na terça-feira às 20 horas, eu vou fazer o evangelho em Fortaleza às 20 horas, tá? Envolvendo o nosso ambiente doméstico e, porventura, naquele horário, não for possível realizar o evangelho, fazer uma prece em pensamento envolvendo o nosso ambiente doméstico, tá? Então, se eu estiver na praia, é lógico que eu não vou fazer evangelho ali na praia, certo? Tá? Então, tudo tem um bom senso, a gente tem que ter bom senso. Se eu estou num hotel, por exemplo, às 20 horas lá em Fortaleza, eu me recolho ao apartamento e faço o evangelho. Se a situação não me permite, eu faço um pensamento e visualizo o meu lar para que os benfeitores possam iluminá-lo. Tá bom? Respondido aí? Tem alguma dúvida? Não, né? Outra dúvida aqui, ó. O telefone tocou. É o obsessor? Não sei. Será? Eu posso atender ou não? O que vocês me dizem? Sim ou não? Pode? Quem acha que sim? Levanta a mão aí. Quem acha que não? Quem não acha nada? Os que acham que não foram maioria, mas acabaram errando. Olha lá. O evangelho é um socorro espiritual e muitas vezes aquele que toca o telefone no momento da realização do nosso evangelho necessita de um auxílio. E se for algo urgente, se for algo urgente e pudermos ajudar, não deixamos de realizar a caridade. Porém, olha lá, tem um porém. Se não for urgente, se a pessoa ligou para passar uma receita do bolo, que eu falei, nós dizemos que estamos realizando o nosso evangelho e que retornaremos assim que nos for possível. Então, nós devemos sim atender, tá? E verificar se é um caso de urgência. Se for urgente, nós continuamos atendendo. Se não for, se for para passar o capítulo da novela, o resultado do jogo lá, a gente deixa para depois, tá bom? Respondido? Legal? Olha lá, mais dúvida. Como proceder com a visita que chega no momento da realização do evangelho? Nós estamos realizando o evangelho, toca a campainha. E aí? Atendemos, deixamos a pessoa do lado de fora, fingimos que não tem ninguém em casa, apaga a luz, o que a gente faz? Fica quietinho na miúda? Quem acha que deve atender? Vamos lá. E quem acha que não? Ninguém? Tá bom. Então vocês foram por lógica, né? Pela questão anterior. Vamos ver se é isso mesmo. Se pode atender o telefone, não é? Olha lá. A prática do evangelho no lar é realizada entre aqueles que moram sobre o mesmo teto.
Se no momento da realização do Evangelho recebermos visitas, podemos convidá-los para que participem. Caso não queiram, pedimos que aguardem até o encerramento do Evangelho. Então devemos sim atender. Atendemos, pedimos para a pessoa entrar, explicamos gentilmente que estamos fazendo o Evangelho no lar. Convidamos a pessoa, mas a pessoa às vezes não é espírita, ou é espírita e não quer participar, não tem problema nenhum. Fica no seu cantinho lá, coloca na sala, por exemplo, liga a televisão num volume baixo, deixa a pessoa assistindo e fala, daqui 20, 30 minutos eu te atendo, tá bom? Tá? Então devemos sim atender, tá? Principalmente se estiver chovendo, né? Isso é falta de caridade. Ó, se porém as visitas se tornarem constantes, nós podemos ensinar para que a pessoa possa realizar o Evangelho no seu lar. Às vezes a pessoa chega de visita, ela é convidada a participar e ela gostou tanto da prática do Evangelho que ela vem toda semana. Toda semana ela vem nos visitar naquele horário para participar. Então nós devemos incentivar esse nosso irmão, essa nossa irmã, a fazer o Evangelho em seu próprio lar. É mais um lar em que se estará praticando o Evangelho de Jesus. Tá bom? Olha lá, outra dúvida. Nós esquecemos o dia e o horário do Evangelho. O que fazer? O que fazer? Esqueci. Passou batido. Pode acontecer? Sim. Pode acontecer, né? Principalmente quem mora em grandes cidades como São Paulo. O que fazemos? Primeira oportunidade, chegando em casa, a gente faz. O que mais? Quem me diz algo diferente? Na próxima semana? Muito bom. Quem mais? É? Faz no dia seguinte? Ou não? Se a senhora esqueceu? É, no dia seguinte? Tá bom, vamos ver. Teve alguém que acertou aí. Vamos ver. Olha lá. É importante mantermos a disciplina, olha lá a palavra disciplina, tá? Da realização do Evangelho no lar. No mesmo dia e horário da semana. Olha lá. A disciplina no mesmo dia e horário. Tornando-se dessa forma um hábito salutar. Porém, se houver esquecimento, manter a tranquilidade, não precisa se apavorar, e buscar realizá-lo na próxima semana. Então a senhora acertou. Tá? Então, não é por isso que a gente vai se tornar esquecido toda semana também, certo? A gente coloca lá na nossa agenda, no celular, no calendário, e assim a gente vai se lembrando. Tá bom? Então, é manter a disciplina sempre no mesmo dia e horário. Tudo bem? Pois não. Ó, não é que é errado, né? As orientações que nós... É válido, toda vibração é válida, toda oração é válida, independente de dia e horário. Nós estamos falando da disciplina da prática do Evangelho. Isso tem que ter. Por quê? Eu não sei se vocês sabem, toda vez que nós praticamos o Evangelho no lar, há uma equipe espiritual que nos acompanha aquela família. Essa equipe espiritual, ela começa a preparar o ambiente desde as primeiras horas do dia. Eu disse que eu faço em casa às 20 horas da terça-feira. Então, a partir da 0 hora de terça-feira, de segunda para terça-feira, a equipe já está no meu lar preparando o ambiente para que, no momento, a gente possa fazer o estudo. Então, essa equipe, ela tem essa incumbência para conosco e para com a espiritualidade superior. É um trabalho que eles fazem. Então, até por uma questão de respeito, por uma questão de caridade para com eles, nós temos de obedecer, sim, o horário. Tá bom? Está no hospital, no momento do Evangelho, faça uma vibração. Faça uma vibração, é a orientação que a gente já passou. Tá bom? Tá, é a mesma coisa da viagem. Tá bom? Ah, essa aí também, ó. Nós podemos fazer uma vibração pelos entes que partiram para o plano espiritual durante a prática do Evangelho no lar? Sim ou não? Acho que sim, acho que não, acho que não sei. Quem acha que sim? Olha lá, o quarteto fantástico lá, acho que sim, tá bom? Lá no fundo, os nossos amigos. Quem acha que não? Tá. Quem acha que não sabe? Então vamos descobrir agora.
Tá bom? Podemos fazer essas vibrações? Olha lá. Ó. Aqueles que partiram são os nossos entes queridos que amamos e esse amor continua, apesar da partida física deles. Portanto, podemos vibrar desejando que Jesus e os benfeitores espirituais possam ampará-los nesta outra jornada. Então, podemos sim fazer, tá bom? É um momento que a gente pode fazer, tá? Respondido? Vamos lá. A fonte de todas essas informações que nós trouxemos está aqui, ó, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, de onde nós tiramos essas orientações, e aí colocamos a apresentação no PowerPoint, para facilitar o entendimento de todos vocês. A gente coloca essas informações assim, dessa forma, para facilitar o entendimento. Até porque, em dezembro do ano passado, nós estivemos com o Divaldo Franco, lá em Salvador, e eu expliquei para ele que eu estava fazendo as minhas palestras nesse formato. E ele me disse, Aloísio, é a melhor forma de se fazer uma palestra. Porque a pessoa vê a figura, a pessoa lê um texto, ela consegue guardar melhor do que ficar só ouvindo o outro falar. Tá bom? Então foi até a orientação dele também. E uma questão de didática que a gente aprende na vida, né? Olha lá, quem é esse aí? Jesus de Nazaré, não é? Jesus. Que Ele nos abençoe, que abençoe a todos nós, os presentes, os que não puderam comparecer, e também os desencarnados e os nossos amigos internautas. Obrigado pela atenção de todos vocês. Para quem quiser contato comigo aqui no Facebook, Aloísio Rocha, lembrando, Aloísio com U e com S, certo? E o e-mail, aloisioroque, o semudo, né? aloisioroque@gmail.com.